Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Evangelismo e Discipulado. Estou muito feliz de estar dividindo esse momento com vocês. Eu sou Gabriel CBO, do Conversa de Impacto, e eu estou muito feliz, de fato, de estar compartilhando esse conhecimento bíblico. E eu espero que, assim, a sua vida seja abençoada. O tema do nosso episódio de hoje é: qual é a confiança que nós devemos ter ao pregar o Evangelho? Será que devemos confiar em nós mesmos? Devemos confiar em alguém especificamente? Quem é que faz a obra de reconciliação entre Deus e o homem? Quem é que opera no coração? Quando eu prego o Evangelho, o que faz com que uma pessoa se converta e o que faz com que uma pessoa não se converta? Será que tem alguma distinção? Será que tem alguma coisa em relação à minha forma de pregar? Pode ser, pode não ser. Vamos estudar um pouquinho sobre esse assunto, vai ser bem legal. Nós vimos na aula 7 que não existe segredo, você precisa pregar sobre arrependimento e fé em Jesus Cristo. E na aula 8 nós falamos sobre vários textos que você pode apresentar, como sugestões que você pode apresentar diante das pessoas que você precisa pregar o Evangelho de Cristo Jesus, ok? A confiança que temos na pregação é que o Espírito Santo é quem convence e quem confirma a verdade nos corações. O texto de João, capítulo 16, versículo 13 a 14, vai dizer assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito da verdade, com E maiúsculo, Jesus está se referindo aqui no Evangelho de João ao Espírito Santo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-la de anunciar. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, vai dizer assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Vocês são salvos mediante a fé. Mediante a fé. E vocês são salvos de graça. Vocês são salvos gratuitamente. Jesus morreu na cruz por vocês e vocês são salvos gratuitamente. Vocês não precisaram fazer nada para serem salvos. Jesus fez tudo. Ele concluiu a obra de salvação. A chuva apertou aqui. Vamos lá. Mas vocês são salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Mas isso não vem de vocês. Paulo está dizendo isso aos Efésios. Não vem de dentro para fora. É de fora para dentro. É um dom de Deus. Calma aí, Gabriel. Então, para ser salvo, você tem que receber um dom de Deus. É verdade, é um dom de Deus. Reconhecer isso, por exemplo, às vezes tira até um peso das nossas costas. Quando nós vamos falar do Evangelho, nós podemos descansar de que a pregação da palavra de Deus vai ser efetivada e vai confirmar, alcançar um coração fértil para crescimento dessa palavra, para salvação e fé daquela pessoa que ouve, se Deus, de fato, der a ela o dom gratuito de ser salvo. Não vem de obras, não vem de nada que vocês tenham feito. Ainda estou no texto de Efésios, capítulo 2. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu fui salvo porque eu sou justo, porque eu sou bom, porque eu sou rochedão, porque eu pago os impostos, porque eu honro minha esposa, meu marido, porque eu tento viver a vida para Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ninguém ouse dizer assim diante de Deus: eu sou justo. Ninguém. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais de antemão ele preparou para que andássemos nelas. Ou seja, é dom. A salvação é dom. É Deus de fora, externamente, ingressando, imergindo no meu coração e me dando a capacidade de crer. Se eu estava morto no meu delito e pecado, o que é que um morto faz? O morto não tem nenhum direito. O que é que ele faz? Ele só faz feder. Se o que a Bíblia diz é verdade, e eu creio que é verdade, você também deveria crer, é a nossa regra de fé e prática. Se o que a Bíblia diz é verdade, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Ele nos deu vida. E para a gente ter vida, foi necessário que Deus nos desse. É o dom gratuito dele. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de nós, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Mas é dom de Deus. Vem dele. E uma vez que Ele nos salvou, a confirmação dessa salvação se dá, de alguma forma, externamente pelos nossos frutos. Por quê? Porque agora Ele nos salvou não para que a gente vivesse de acordo com a nossa própria paixão, com a nossa própria vontade. Ele nos salvou para que nós vivêssemos
segundo as obras que ele preparou para que de antemão nós andássemos nelas. Então, eu fui salvo, então eu vou andar em santidade diante de Deus, em justiça, em retidão, em piedade. Ah não, Gabriel, eu não entendo isso não. Eu vou andar em retidão para tentar ser salvo, pô. Porque se eu andar em retidão, se eu for corretinho, Deus vai se agradar de mim e Ele vai me salvar. Não, é o contrário. Ele te salvou, inverta a ordem. Ele te salvou, sendo você ainda pecador, nem desejando a Ele mesmo. Ele te deu o dom da vida, novamente, a vida espiritual em Cristo. E agora Ele te chama, porque Ele te salvou, a viver uma vida de gratidão, de dependência, uma vida de obediência, uma vida de caminhar pela fé nas obras que Ele de antemão separou para que andássemos nelas. A salvação vem pela fé na palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Como é que nós podemos alcançar o coração daquele que pode crer na palavra, né? Como é que nós podemos? A fé, Romanos capítulo 10, versículo 17, vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nós precisamos pegar a palavra de Deus e falar da palavra de Deus. Pregar a palavra de Cristo. Mas uma coisa que a gente precisa ter em mente é o que está escrito lá em Romanos capítulo 9. E eu não sei se você é alguém que riscou Romanos capítulo 9 da sua Bíblia, mas o fato é que Romanos capítulo 9 vai dizer assim: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Ou seja, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Eu vou ter compaixão de quem eu quiser. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque está escrito, a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Romanos capítulo 9, versículo 14 a 18. Você não pode riscar simplesmente essa sua Bíblia. Isso traz um consolo para nós que pregamos o Evangelho. Não é pelos seus méritos que a pessoa que está ouvindo o Evangelho vai crer. Não é porque você é eloquente. Pregue a palavra, arrependimento e fé de forma simples. Mas ao mesmo tempo, à medida que você cresce em Cristo, na fé em Cristo, você pode melhorar os seus argumentos. Obviamente, que bom. Eu acredito que a pregação do Evangelho do apóstolo Paulo, que falava até algumas coisas mais complicadas, segundo o que o próprio apóstolo Pedro mencionou, ele mencionava essas coisas mais complicadas porque ele teve acesso a esse tipo de informação. Então ele compartilhava de forma simplificada, mas tinha coisas que eram tão complexas que realmente eram difíceis de explicar. Mas o fato é, nós precisamos pregar de forma simples. E a conversão vai vir através da obra do Espírito Santo nos corações. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que Jesus disse: não foste vós que me escolheste a mim. Eu vos escolhi a vós outros. Fui eu que fui atrás de vocês. Não pense isso não. A gente leu lá no texto Romanos, na aula passada, que não há quem busca Deus, não há nenhum sequer. Então é Deus quem vai atrás dos seus eleitos, daqueles que Ele escolheu. Ah, Gabriel, mas a doutrina da eleição é muito difícil, entenda, simples. Você não precisa concatenar, encaixar Deus na sua caixinha de justiça. Deus tem um senso de justiça muito maior que o seu. O nosso senso de justiça é limitado. Ah, Deus, Gabriel, mas se Deus elegeu, então é injusto, porque a pessoa que vai para o inferno, ela não escolheu ir para o inferno. Ela escolheu de forma misteriosa. Deus reservou a eleição soberana, Ele escolheu os seus, Ele escolheu ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia, mas ao mesmo tempo está aqui associado de forma paralela um novo caminho, um caminho de responsabilidade humana. Aquele que não crê em Deus é responsável por não crer em Deus. Aquele que crê em Deus, a glória porque crê em Deus vem dele, vem do próprio Deus. Percebe? Eleição. Só que a eleição é a perspectiva de Deus olhando a humanidade. Eu e você, nós não temos a consciência de quem é eleito ou não. Não é à toa que Jesus manda a gente pregar toda a criatura. Então você não tem que entrar em choque com isso. Ai meu Deus, eleição, nossa. Você tem que crer no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus elegeu alguns, Efésios capítulo 1. A Bíblia diz aqui em Romanos capítulo 9 que Ele escolheu alguns. Ótimo, Ele elegeu. Romanos capítulo 8, Ele elegeu. Está lá, está escrito. Só que, na perspectiva humana, eu e você, nós só podemos confirmar a nossa eleição, entenda isso que eu quero dizer, todos os dias. Ou seja, todos os dias eu e você nós precisamos pegar a Bíblia, ler, orar, buscar a presença do nosso Deus, caminhar em santificação com Cristo. Não existe essa de, Gabriel, então se existe eleição, eu não vou fazer nada não, bicho, porque, não. Aqueles que reconhecem que existe eleição são aqueles que reconhecem que Deus é o Deus soberano sobre a Bíblia e que Ele escreveu a Bíblia.
E que ele nos chama, então, a pregarmos o evangelho a toda criatura. Entenda, dentro da eleição de Deus, ele incluiu a responsabilidade humana de pregar o evangelho e, ao mesmo tempo, a responsabilidade humana de, não crendo no evangelho, não recebendo a palavra da promessa em Cristo, ser condenado no inferno. Essas duas coisas caminham juntas. A percepção de eleição é de Deus para com o ser humano. Eu e você, nós não sabemos quem é eleito e quem não é. Não tem nem que entrar nessa discussão. A discussão é, você persevera todos os dias? Porque a coroa da vida só vai ser entregue a quem perseverar até o último dia. Até o último dia da sua vida você perseverou? Ah não, Gabriel, eu vivi uma vida inteira de piedade. No último ano da minha vida eu apostatei, neguei a Jesus, neguei a fé, comecei a adulterar minha esposa, comecei a fazer coisas erradas, realmente não queria mais saber de Deus. E aí, vou pro céu ou não? Sinceramente, eu creio que você não vai pro céu. Por quê? De antemão você nunca foi escolhido. De antemão você nunca creu em Deus verdadeiramente. É isso que o texto de Hebreus diz. Aquele que abandona a fé, na verdade, nunca teve a fé. Ele se camuflou ali, você foi para a igreja, você de repente tocou até no louvor, foi professor de escola dominical, mas você nunca foi cristão, de fato. Você nunca se converteu de fato. Judas estava com Jesus 3 anos. Ele tinha cara de cristão. Ele se vestia como Jesus. Ele andava como Jesus. Ele falava como Jesus, provavelmente. Não é à toa que os outros 11 apóstolos nem se desconfiaram que Judas ia trair Jesus. 3 anos andaram com ele. Apostatou. Denunciou Jesus. Entregou Jesus, traiu. O que foi que sobrou dele? Hoje nós sabemos que ele não era eleito. Hoje nós sabemos que Judas não era eleito. Mas dentro desse panorama de eleição celestial, no panorama humano, nós olhando para Deus, nós sabemos que Judas tomou aquela decisão. Ele foi responsável por entregar Jesus, trair Jesus por 20 moedas de prata, percebe? Essas duas coisas caminham juntas, você não precisa ficar olhando, ai meu Deus, Deus é injusto porque ele elegeu alguns para honra e outros para desonra. Está na Bíblia, então é isso. Existiu, existe. Ele escolheu, compôs, criou alguns para honra e criou outros para desonra. Só que dentro desse panorama de Deus olhando o mundo, que foi o que Paulo revelou, existe o panorama nosso, enquanto seres humanos, olhando para a criação. A minha tentativa é tentar explicar essa doutrina. E para dizer para você o seguinte, nós aqui, enquanto seres humanos, nós não temos consciência de quem é eleito ou não é. A questão é, você confirma a sua eleição no dia presente, que se chama hoje. Todos os dias, buscando a presença do Senhor. Buscando a sua presença, intimidade com Ele. Temendo e tremendo, não apostatar na fé. Não abandonar Jesus, perseverar até o fim. Que só para aqueles que perseverarem, receberão a coroa da vida. Percebe isso? Esse é o chamamento. Esse é o chamamento. Não risque Romanos 9. O fato é, ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Gabriel, mas calma aí. Nem todos vão crer na pregação. Isso é verdade. Romanos capítulo 10, 16 vai dizer, mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Embora nem todos venham a crer no evangelho, na sua pregação, Paulo pregava, por exemplo, nos atenienses, a gente citou isso na aula 7, ele pregou lá para os atenienses, uns escarneceram dele, tiraram onda, outros disseram assim, a gente vai te ouvir depois. E tiveram ali uns 2 ou 3, citou, né, a gente citou o texto de Atos, cita, né, que foi Dionísio, que era Areopagita, aquele que cuidava do Areópago, e Damares. Então, eles creram na pregação de Paulo. Eles 2 e mais alguns. Então sempre vai ter um grupo que não crê, um grupo que escarnece e um grupo que crê. Tá tudo bem. Então o que é que a gente pensa, né, Gabriel? Poxa, embora nem todos venham a crer, como deve ser a nossa postura diante daquilo dos que não querem crer em Cristo? Romanos capítulo 9, versículo 1 a 5. Marlon, meu Deus, argentino, está querendo participar da aula. Diz assim o capítulo 9 de Romanos, versículo 1 a 5. Digo a verdade, não minto. Testemunhando comigo no Espírito a minha própria consciência. Olha o que Paulo está dizendo aqui aos romanos. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Aquele que era alegre, aquele que recomendava aos filipenses, por exemplo, alegrai-vos no Senhor. Mesmo passando por tribulações, prisões, açoites, apedrejamento, ele se alegrava em Deus. Olha o que ele diz. Eu estou profundamente triste, incessantemente tendo dor no meu coração. Por quê? Porque eu mesmo desejaria ser maldito, separado de Cristo, por amor de meus irmãos. Esses meus irmãos israelitas, meus compatriotas, segundo a carne, são israelitas, pertencem-lhes à adoção
e também a glória, as alianças, a legislação, a lei, no caso, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descendem um Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. Olha o que Paulo está dizendo, velho. Eu mesmo desejaria, embora Paulo não possa, não tenha poder para fazer isso, ele está dizendo, eu mesmo desejaria ser maldito, separado de Cristo, daquele que amou Paulo extremamente. Ele está dizendo aqui num sentido de hipérbole, ele está dizendo assim, velho, se eu pudesse trocar minha vida eterna pela vida eterna de todos os meus irmãos, eu trocaria. O sentimento que nós devemos ter com alguém que não crê e ainda está vivo nessa terra, ou seja, ainda tem esperança de crer em Cristo Jesus, deve ser um sentimento de tristeza. Nós precisamos nos entristecer por esses irmãos, arder por eles, nos angustiar por eles, chorar por eles, clamar por eles a Deus. Tem gente que eu ouço e diz assim, eu preguei a palavra para essa pessoa, agora eu lavei minhas mãos, tô tranquilo. Agora, pregou uma vez, nunca orou pela vida daquele sujeito, nunca se esforçou por pregar de outra forma, por abordagem, cercar ele com outras abordagens, e aí fala, não, a minha mão tá limpa, vou lavar minhas mãos aqui. Gente, tá atrapalhando um pouquinho, porque o cachorro já são 11h51 da noite e ele geralmente tá acostumado a sair para ficar solto em 10 horas. Então, ele tá participando da nossa aula, tá? Não tem problema não, né? Eu acho que vai estar tudo certo, mas vamos lá. Marley, com o latido dele, eu acredito que ele tá glorificando a Deus enquanto animal, né? Mas tudo certo. Então, Paulo tá dizendo assim, velho, eu me entristeço. Eu e você, nós precisamos fazer isso. Nos entristecer. Aqueles que não creem devem gerar tristeza no nosso coração. Clamor, joelhos. Nos colocar de joelhos diante da palavra de Deus, diante de Deus, para clamarmos essas pessoas, pela vida delas. Chorarmos, nos angustiarmos. Não basta dizer assim, esse não é eleito não, porque não creu. Você sabe, meu Deus, quantas vezes minha mãe precisou orar por mim, para que eu me convertesse. Precisou pregar o evangelho para mim. Quantas vezes, se ela tivesse desistido, talvez eu não estivesse aqui. Minha mãe e meu pai, eles precisavam pregar incessantemente. Você desiste na primeira para dizer assim, esse eu acho que não é eleito. Que conversa, meu irmão. Para de preguiça. Deus vai te requerir o sangue dessa pessoa se você não pregar e instar com ela. Qual deve ser a nossa postura? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não seja oportuno. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. E doutrina. Apresente a doutrina de Cristo. Nós precisamos pregar, instar, insistir, quer seja oportuno, quer não. Devemos orar e perseverar em pregar por essas pessoas. O coração de Paulo, que era alegre em Deus, estava triste porque tinha uns irmãos consanguíneos. Imagina, você faz parte de uma família, só você crê em Cristo. Você tem que chorar pelos seus irmãos diante de Deus. Clamar a Ele para que o coração desses seus irmãos possam ser aquecidos pela palavra do Senhor. Você deve pregar a eles, instar com eles. Instar é insistir. E finalmente, para a gente finalizar essa aula, qual foi o método que Jesus usou e nos recomenda usar? Devemos pregar a palavra e devemos ensinar as pessoas a praticarem a palavra através do discipulado. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo a todos os discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, ou indo, portanto, à medida que vocês vão, façam discípulos de todas as nações, sem distinção, sem discriminação. Ele é índio, ele é negro. Não tem essa. De todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando essas pessoas a guardarem todas as coisas. Ensinar a guardar requer tempo, discipulado, acompanhamento. Jesus fez isso com seus discípulos 3 anos. Acompanhamento de perto, diário. Talvez você possa acompanhar uma pessoa, um irmão mais novo na igreja, um jovem no seu trabalho, alguém, um irmão na fé, uma pessoa que está longe dos caminhos de Deus e gostaria de voltar. Você possa acompanhar essa pessoa semanalmente ou a cada 15 dias, mas você deve acompanhar. Eu sempre digo que um cristão produtivo, ele sempre é discipulado por alguém. Você deve reconhecer, por mais alto nível que você esteja na comunhão com Deus, você deve ser discipulado por alguém mais experiente. Alguém que possa compartilhar, com quem você possa dividir e compartilhar, confessar os seus pecados e ser acompanhado e ser podado para produzir mais fruto. E ao mesmo tempo, eu acredito que um cristão produtivo ele tem que sempre estar discipulando um grupo de pessoas, um grupo de casais, um grupo de jovens,
tem que estar discipulando pelo menos uma pessoa individualmente. Pelo menos. Fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, é a promessa de Cristo, até a consumação do século. Jesus nos promete estar conosco. Eu e você, nós precisamos acreditar nisso, lançar mão desse recurso e glorificar o seu nome. Se é Ele quem salva, se é Ele que escolhe, se é o Espírito Santo que convence o pecado, da justiça e do juízo, Ele nos chama a chorar, clamar, nos angustiar, pregar, ensinar, nos esforçar, orar por aqueles que se perdem. Deus não se agrada da morte do ímpio. Ele não se agrada daquelas pessoas que vão para o inferno. Ele não se agrada, ele não se alegra com isso. Muito pelo contrário, existe festa no céu quando um pecador se arrepende. Então nós precisamos pregar o evangelho com paixão e fervor. A nossa postura é, graças a Deus que não depende de mim, que sou limitado, que sou pecador, que sou falho, mas Ele me chama. Ele quer me usar como instrumento, mesmo limitado, mesmo um vaso de barro, Ele quer transbordar em mim para anunciar o evangelho às nações. Para anunciar o evangelho às pessoas que estão próximas, o meu porteiro. Às vezes você quer pregar para o chinês, mas você não quer pregar para o seu porteiro no seu prédio. Para o motorista do ônibus, para o cobrador, que você pega sempre. Para a pessoa do seu lado que senta no metrô. Você não quer pregar para o seu colega no trabalho. Você não quer pregar. Ah não, se eu fosse para a China. Não, velho, prega agora. Se você está lá, Deus te colocou lá para pregar o evangelho. Anuncia, insta. Que bom que depende do Espírito Santo, que bom que depende dele. Se você foi salvo, se você crê em Cristo, você está assistindo esse vídeo de repente, é porque Ele te escolheu, é porque Ele te chamou para essa viva esperança. Mas nós confirmamos isso quando nós perseveramos até o fim. E para perseverar, nós precisamos de um relacionamento íntimo com Deus todos os dias. Todos os dias. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por essa 9ª aula do curso de Evangelismo e Discipulado. Prática. Muito obrigado, Pai, porque o Teu Santo Espírito é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Que é Ele quem aplica a obra de salvação que o Senhor realizou em Cristo Jesus na cruz do Calvário aos corações humanos. E ao mesmo tempo, Senhor Deus, apesar de ser o Senhor que opera esse milagre criador, esse milagre tão grande quanto a criação, o milagre da regeneração do coração humano, de inimigo para amigo de Deus, de injusto para justo, Pai, através do sangue de Cristo. Ó Deus, eu te agradeço, Pai, porque mesmo assim, o Senhor nos chama a pregar o Evangelho com fervor, com paixão. Nos chama a discipular, a ensinar pessoas a guardarem as Tuas palavras. O Senhor nos chama, Senhor Deus, a nos angustiar, talvez nos entristecer por aqueles que se perdem, por aqueles que não querem, resolutamente não querem te seguir. Nós possamos nos angustiar por essas pessoas, chorar por elas, clamar ao Senhor por elas, para que haja mover do Teu Santo Espírito sobrenatural na salvação daquele que está à nossa volta. Nos ajuda a pregarmos aos de perto e também aos de longe. Em nome de Jesus, nos usa como instrumento de Tuas mãos. Somos embaixadores. Queremos ser a Tua embaixada aqui nesse mundo, Senhor Deus, assim como o Senhor nos chama. Nós te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Esse episódio é um oferecimento da EcoPrime International Christian School, Impacto Learning em Treinamentos Profissionais, Skywalker, Luke Skywalker aí, o melhor filmmaker do Brasil. E também Primecast, o podcast da EcoPrime, você pode pesquisar em todas as plataformas de stream, Spotify, Deezer, SoundCloud, iTunes, Google Podcast. E também o podcast Conversa de Impacto. Deus abençoe a sua vida abundantemente, para que você frutifique para a glória de Deus, tá bom? Cheio no coração, tamo junto, valeu!